é castelo forte, mão, defesa e armamento. Bom dia, amigo, amiga, membro. Quero vir e te saudar com a passagem bíblica do Evangelho de Lucas, capítulo 24, os versículos 42 a 43, que nos ensinam. Os discípulos deram a Jesus um pedaço de peixe assado, o qual ele pegou e comeu diante deles. Através desse versículo podemos perceber nosso Senhor Jesus Cristo comendo diante dos seus discípulos. Ele mais uma vez queria romper com todas aquelas ideias e ideologias que existiam em seu meio de fantasmas, de espíritos e tudo mais. E por causa disso ele provou, ele comeu. Pensando nesse aspecto do comer após a ressurreição do nosso Senhor, nós sabemos bem que ele foi o primeiro a ressuscitar, que ele foi o primeiro a ter a vida após a morte. Esta é a alegria da Páscoa, esta é a alegria da ressurreição, a qual nós ainda estamos vivendo, a qual nós ainda estamos envolvidos. E olhando para esta questão do alimento, Jesus se alimentou inúmeras vezes. Nós temos mais passagens que diz que ele comeu com seus discípulos após a sua ressurreição. Mas Jesus era famoso em sentar e comer com as pessoas, mesmo antes, quando ele pregava o Evangelho. Ele ia ao encontro de pessoas de má fama, ele jantava com seus discípulos, ele fazia refeições com inúmeras pessoas. E por quê? Porque ele queria ter comunhão com aqueles que estavam ao seu redor. É uma das coisas que creio eu que a gente mais sente falta nessa pandemia, das nossas festas comunitárias, dos momentos que a gente estava em festas de casamento, de batismo com outras pessoas, onde a gente sentava, comia, conversava alegremente, tinha comunhão com aqueles que estavam ao nosso redor. Nós ainda podemos nos alegrar com as nossas refeições, geralmente dentro das nossas casas, com um número mais limitado de pessoas, mas ainda podemos ter este momento de encontro, de partilhar o pão. Jesus lembra desta questão nesses dois versículos, quando ele comeu, quando lhe foi dado o peixe. Nós também precisamos partilhar aquilo que nós temos. Fica o exemplo das primeiras comunidades cristãs. Ali o livro de Atos nos conta que eles partilhavam o pão, partilhavam o alimento de casa em casa, auxiliando as pessoas mais empobrecidas. Só que não vamos nos iludir, a comunidade de Atos não só levava o pão material, aquele que sacia o estômago, mas eles também levavam o pão espiritual, dando atenção, levando uma mensagem para aquelas pessoas. Nesse sentido, nós como comunidade unidos em Cristo auxiliamos financeiramente as pessoas que foram atingidas por aquela tragédia no município de Presidente Getúlio, mas também escolhemos e adotamos uma família, a qual nós levamos donativos direto para a sua casa, que foi atingida por esse mal. Além dos inúmeros alimentos e outros materiais que foram doados a esta família, também foi enviada junto uma Bíblia. E algo interessante que aconteceu, o casal que foi auxiliado ficou grato principalmente pela Bíblia, pois eles tinham novamente o alimento espiritual. E depois de tudo ter passado, da casa estar novamente organizada, eles fizeram questão de que pelo menos algumas pessoas viessem representar a comunidade e tivesse um momento de comunhão, que sentasse à mesa e comessem com eles. Naquele dia, além da oração, da leitura daquela Bíblia que foi doada, também se celebrou a Santa Ceia. Pois através da Santa Ceia nós temos a comunhão plena com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, após a sua ressurreição, quis comer com os seus discípulos. Ainda hoje, através da Santa Ceia, ele quer ter comunhão com seus discípulos modernos. E assim como Jesus ofereceu o seu corpo e o seu sangue para ter esse contato conosco,
nós também devemos sempre de novo querermos ter contato com Ele. Mas assim como Jesus nos nutre, nos fortalece, nos dá aquilo que nós precisamos, o seu corpo e o seu sangue, comida e bebida para nos fortalecer na espiritualidade, nós como pessoas cristãs precisamos também compartilhar comida e bebida com aqueles que passam necessidade, para que eles possam se nutrir fisicamente. Mas além deste aspecto físico, também precisamos continuar a investir e cuidar do espiritual, para que as pessoas atingidas com os males da vida possam se sentir nutridas fisicamente e espiritualmente. Que Deus nos abençoe e nos ajude, que cada um de nós possa seguir firme e forte neste propósito. Amém.